Senhor eterno e poderoso, eis aqui, Senhor, a tua serva, que neste momento, Senhor, possa ser um canal, instrumentos da tua notícia. Use, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade, e que venha de ti, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Use a tua serva, Senhor, através da tua palavra, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos receber a serva do Senhor com uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. Pessoal dos irmãos que agradecem a Jesus. Amém. Se eu soubesse que o pastor Giliardi vinha hoje, acho que não tinha vindo não. Mas eu louvo a Deus pela vida dele e pela vida do primo. Mas depois que nós ouvimos sábado, irmãos, fica bem difícil pregar, viu? Mas, para a graça, né, para a glória do Senhor Jesus, estamos aqui. É para que os irmãos possam sentar-se. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 13. Nós vamos falar do amor ao próximo, né? A nossa campanha. E nós vamos falar desse tema que fala do amor, que é um dom supremo, amém? 1 Coríntios 13. É uma palavra bem conhecida, nós conhecemos, né? Amém? Amém. Diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um bronze que soa ou como um tímbano que retire. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Amém? Os irmãos podem se assentar? Irmãos, antes de eu ser convidada pela missionária Marisa para trazer a palavra, há mais ou menos quase um mês atrás, o Senhor falava comigo sobre esse amor ao próximo, né? Como os irmãos sabem, eu já sigo o Senhor há um bom tempo, mais de 30 anos. E eu estava em casa me preparando para ir para o chá, e do nada eu comecei a pensar em uma vizinha minha. Essa minha vizinha, ela é da Assembleia de Deus, e ela não fala comigo. Aí eu fiquei pensando e ficando triste, porque eu comecei a meditar e pensar, que céu que nós vamos morar, né? Que de repente, por causa de um costume ou de uma doutrina, que normalmente chama-se doutrina, mas eu aprendi que não é doutrina, mas sim usos e costumes, eu não vou falar com meu irmão, né? E aquilo ali me fez meditar, me fez pensar, me entristeceu, porque essa minha vizinha, talvez porque via a gente usando calça, não me acha digna de ser cumprimentado com a paz do Senhor Jesus. E aí eu fiquei pensando, eu fui agente de saúde por 6 anos. E como agente de saúde, eu tinha que entrar na casa das pessoas. E eu sempre tive esse sentimento de pensar que se eu sou serva de Deus e eu vou entrar na casa de uma pessoa, eu vou demonstrar para aquela pessoa o amor de Jesus que está em minha vida. E eu já entrei dentro de centro de Umbanda e eu nunca tratei com diferença, né, aquelas pessoas. E ali eu meditando naquilo, falando, meu Deus, né, tem de misericórdia do teu povo, que eu me incluo nesse povo, né? Tem misericórdia do teu povo, porque a tua palavra diz que o mundo nos conheceria quando nós formos unidos ao ponto do mundo nos ver como um, como Jesus e o Pai são um. Quando o mundo vê a nossa união de servos de Deus, o mundo vai acreditar que o amor do Pai está em nós. E aí passou mais ou menos uns 10 dias, a missionária Marisa me convidou para estar trazendo essa palavra. E eu meditando na palavra, eu cheguei aqui em 1 Coríntios 13,
que me diz, né, Paulo escrevendo, que eu posso falar vários idiomas, que eu posso falar várias línguas, né, línguas espirituais, mas se eu não tiver amor, nada eu serei. Porque antes de nós amarmos ao Senhor, Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou quando nós não merecíamos. Se a gente parar, irmãos, e pensar nesse amor de Jesus, que mesmo antes de nós queremos Ele, ou mesmo quando Ele chegou ali naquele Calvário, quando Ele chegou naquela cruz, que Ele entregou a vida dele, ninguém obrigou, Ele não foi obrigado a entregar a vida dele, Ele deu a vida dele por amor da humanidade. E hoje esse amor às vezes não alcançou alguém, algumas pessoas, mas eu, como serva desse Jesus, desse Deus que me salvou, eu tenho que olhar para o meu próximo com esse amor. Eu não posso olhar para o meu próximo e pensar assim, não é da minha igreja, eu não vou amar. Ou é da igreja aqui do lado, tem outro costume, eu não vou cumprimentar. De maneira nenhuma, porque não foi isso que Jesus nos ensinou. E eu falava para o pastor que eu tenho o costume de cumprimentar todos. O tio Daline, ele é da congregação. E nem por isso eu vou deixar de cumprimentar ele com a paz de Deus. É a paz de Deus, eu dou a paz de Deus, porque eu amo muito ele. E eu amo ele porque ele é um homem excepcional. Sabe, eu conheço ele desde muito jovem. E ele é uma pessoa digna de eu olhar para ele e desejar que ele vá para o mesmo céu que eu vou, né? Eu olho a minha vizinha, que hoje ela é um bandista, e o meu desejo é que ela também alcance o entendimento de saber que Jesus a amou também. De repente ela está lhe servindo porque ela ainda não reconheceu esse amor de Jesus por ela. Mas com o meu amor, com o meu respeito, eu posso alcançar o coração daquela mulher. Eu posso chegar até ela e ela vai falar assim, a Ieda é uma crente, né, que não me olha com os olhos de reprovação, ou não me olha com o olhar de falar assim que aquela pessoa não vai alcançar a salvação. E eu falo, irmãos, porque eu conheço o Evangelho desde criança. Eu fui criada numa família de evangélicos. E ali eu aprendi na minha avó, nas minhas tias, e nunca servi a um outro Deus. Eu sempre conheci um Deus verdadeiro. Aleluia. E quando nós lemos a Bíblia, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando o Senhor nos fala que esse amor é maior do que profetizar, é maior do que falar em línguas, é maior do que eu falar vários idiomas, eu entendo que esse amor que Jesus está falando aqui é o amor que eu tenho que ter pelo meu próximo. E esse meu próximo não é só o meu irmão da minha igreja, mas é o ser humano que vem a cruzar o meu caminho. É o ser humano que vem a entrar na minha frente e eu tenho que amá-lo. E muitas vezes amar o nosso inimigo, quando Jesus fala, né? Depois eu vou entrar nessa outra palavra. Que benefício temos ou que qualidade temos se eu amar só quem me ama? É tão fácil amar quem me ama. Agora aquele que me rejeita ou que faz situações para me prejudicar, é muito mais difícil eu amá-lo. Mas, irmãos, quando a gente entende que Jesus, Ele superou as minhas ignorâncias e me amou, eu sei que é possível eu amar. Eu sei que é possível eu perdoar. E desde quando nós começamos essa campanha, o Senhor vem falando de amor ao próximo. E na semana passada,
eu estudando também e meditando, falava assim do perdão. Porque para você perdoar tem que ter amor. Porque sem amor você não consegue perdoar. Mas a gente só consegue perdoar quando a gente entende o amor de Cristo. Quando você entende o amor de Cristo, você entende o valor do perdão. Você entende que não é impossível perdoar, né? É possível você alcançar esse coração quando a gente entende o amor. E hoje ainda eu falava com meu esposo, né? Que eu entendo o dia que eu compreendi esse amor de Jesus. Eu lembro do dia, eu lembro do tempo. E não foi no dia, na primeira vez que eu aceitei a Jesus. Porque muitas vezes, irmãos, nós aceitamos a Jesus, ou nós viemos para o caminho do Senhor com segunda intenção. Ah, se Deus me curar, se Deus me abençoar, se Deus abrir uma porta de emprego. Aí a gente vai para Jesus. E eu fui para Jesus assim: se o Senhor curar meu sogro, eu vou ser cristão. E Deus curou meu sogro e eu vim para a igreja. Só que eu me converti há 17 anos. E os outros 20 anos, eu era convencida, eu não era convertida. Eu estava na casa de Deus, eu estava na presença do Senhor, mas sempre querendo algo de Deus. Sempre querendo barganhar alguma coisa de Deus. E Deus, Ele permite a gente viver assim. Ele permite porque Ele me permitiu. Eu só entendi que eu precisava desse Jesus quando eu entendi o poder da graça. Porque nenhum de nós estamos aqui por merecimento. Nós estamos aqui por causa da graça do Senhor que nos alcançou. A graça do Senhor me alcançou, a graça do Senhor me buscou. Quando eu entendi essa graça, quando eu entendi esse amor, eu deixei que o Senhor me quebrasse. E o Senhor tem que te quebrar, irmãos. Ele tem que nos quebrar. Quebrar como, pastora? Quebrar o eu, o orgulho, a soberba, o nosso ser humano. Porque nós, sem Jesus, nós não somos bons. Nós só somos bons quando Jesus entra na nossa vida. E as qualidades que nós temos vêm dele. As qualidades, esse amor de amar o próximo vem dele. Porque nós, o nosso natural, o natural do ser humano é falar: pisou no meu pé, vou esperar dar a volta, vou pisar no pé dele também. Mas quando a gente entende essa graça, quando a gente entende esse amor, a gente fala: ó, Senhor, eu quero amar, mas eu não tenho muita condição ainda de amar, não. Mas o Espírito Santo, Ele nos convence que é necessário que eu ame aquela pessoa que me persegue. É necessário que eu ame. E quando a gente entende que o Espírito Santo, Ele molda a gente, Ele vai quebrando esse vaso duro, esse coração de pedra, Ele vai transformando num coração moldável. A gente entende que a nossa vontade não conta mais. A vontade do Senhor é superior à minha vontade. Aí é a hora que a gente fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais. Porque muitas vezes a gente fala, mas a gente tem que viver o que falamos, ou falar o que nós vivemos. Porque senão você vai ser um sino que bate, faz barulho de um lado para o outro, mas não acontece nada. Mas quando a gente entende que Cristo vivendo em mim, eu vou amar aquela pessoa que me persegue. E eu vou falar agora para os crentes: servir ao Senhor, congregar, estar dentro de igrejas, como eu já estou há 30 e poucos anos, não é fácil. Porque é dentro da igreja que a gente tem que ser confrontado por pessoas muito diferentes de nós, por pessoas de temperamentos diferentes, de atitudes diferentes. Se casamento, se casal, às vezes a gente se choca
porque cada um tem um temperamento. Imagine numa igreja com 40 pessoas, 30 pessoas, como é difícil. Só, irmãos, que a gente só é aperfeiçoado nesse confronto, nesse ferro afiando ferro. Porque eu convivendo com os meus irmãos, eu vou vendo aonde eu tenho que melhorar, aonde eu tenho que mudar, porque de repente eu posso falar algo para minha cunhada, para a pastora Claudete, e não machucá-la. Mas se eu falar com o Tiago, eu posso maltratar o Tiago. Então eu tenho que saber a forma que eu falo com o Tiago, porque ele não é a pastora Claudete. Então é nesse momento que a gente começa a entrar em conflito com os desigrejados. Porque servir Jesus em casa, irmãos, é maravilhoso. Você liga a televisão, escuta uma palavra, você vai no YouTube ali, você não está gostando daquela palavra, você vai e muda. Você quer ouvir aqui, você põe o hino que você quer ouvir. E na igreja não. Na igreja eu tenho que cantar ou ouvir o hino que a minha vida escolhe. Às vezes não é aquele hino que eu gostaria de ouvir. Às vezes eu tenho que ouvir uma palavra de confronto, uma palavra que vem de contra aquilo que eu não quero fazer. Por quê? Porque aqui dentro é que nós temos que ser modificados, transformados. Para mim amar o lá de fora, eu tenho que amar o de dentro primeiro. Não adianta eu falar que eu amo as almas que estão lá fora e não suportar o meu irmão. Eu falar, eu não gosto do jeito desse irmão, eu não vou do jeito daquela irmã. E como que eu vou amar os lá de fora? Se eu não consigo conviver com os meus irmãos que vai morar no céu comigo. E vai ser um lugar onde vai ser a eternidade. Não é daqui a pouco o culto acaba, cada um vai para sua casa e talvez a gente vai se ver no domingo, 2 horas de novo. Não, nós temos que viver esse amor. E quando nós chegarmos nessa plenitude, é aonde o Senhor nos leva, onde o Senhor nos leva para o céu. É aonde o Senhor fala que nós vamos estar com Ele. Então, aqui no versículo 11 diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser um homem, desisti das coisas de menino, porque agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face como Ele é. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, o maior deles é o amor. O maior, o que nós temos que conservar em nós é o amor. E o amor por pessoas que muitas vezes não caminham do jeito que você quer ou que eu quero. Eu, os irmãos que não me conhecem, quando a gente começou a dirigir a igreja, irmãos, eu queria imitar o meu pastor. Meu pastor era bravo. Eu cheguei e falei, você é igual a ele? Aí, irmãos, pensa que não, eu estava gritando, eu estava dando ordem. Aí um dia o Espírito Santo falou, não é do jeito que você quer. As ovelhas são minhas, não são tuas. Eu não quero que você toque no que é meu. O Espírito Santo falou comigo e eu entendi que o meu pastor, ele falava daquela forma porque nós suportávamos. E eu não podia imitar o meu pastor, porque ele é o pastor Francisco e eu não. E aí eu comecei a falar, então Senhor, me molda, me mostra, me faz como o Senhor quer. Agora, irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em João 13, no versículo 34. Amém? Jesus falando, ali nós estávamos escutando Paulo. Agora nós vamos ver o que Jesus nos ensina. Amém? Amém. Diz assim, João 13, 34. Eu lhes dou um novo mandamento.
que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Então, irmãos, esse é o mandamento do Senhor. O mandamento do Senhor não é como eu, lá atrás, os pastores falavam: se você não usar saia, nós mulheres, não usar saia, não tiver o cabelo comprido aqui no meio das costas, não usar maquiagem, bijuterias, ornamentos, você vai para o inferno. Eu aprendi assim. E era assim falado mais do inferno do que do céu. Tanto que eu tinha tanto medo de ir para o inferno, eu tinha tanto medo do inferno, porque só se falava de inferno. Mas aqui o Senhor fala: eu te dou um novo mandamento. O novo mandamento do Senhor é que eu ame o meu irmão, que eu ame o meu próximo, que eu suporte o meu irmão. Porque assim como eu levei mais de 20 anos para ter um encontro real e verdadeiro com Cristo, e Jesus me suportou, por que eu não vou suportar o meu irmão? Por que eu vou querer corrigir o meu irmão, como foi falado aqui? Para que eu vou ficar apontando o dedo para o meu irmão, se Jesus não me autorizou? O pastor ensinava ontem no estudo bíblico que nós não somos juízes. O Senhor não nos deu esse direito de eu sentar na cadeira do juiz e dar a sentença para o meu irmão. Não foi isso que Jesus me ensinou. Jesus ensinou isso aqui, ó: um mandamento vos dou, um novo mandamento. Aleluia. Que ameis uns aos outros. Glória a Deus. Então, irmãos, às vezes você olha para o seu irmão, você fala: mas ele ainda está assim, ele ainda não se levantou, ele ainda não é como eu acho que deveria ser. Não sou eu que tenho que moldar a vida do meu irmão, é Jesus. O meu trabalho é amá-lo e ter paciência com ele e orar por ele, que é o que nós estamos fazendo nas madrugadas. Nós estamos orando, jejuando uns pelos outros, para que o Senhor traga vidas novas, e essas vidas vão chegar, e eles não vão chegar do jeito que eu quero. Eu falar para a irmã, como que é o nome da irmã mesmo? A prima do Juliette? Valdirene. Ah, Valdirene, eu não gostei de ser meio de rosa. Aqui todo mundo usa preto. Não posso. Se a irmã gosta de usar rosa, glória a Deus, né? Se a irmã gosta de sentar lá atrás ou na frente ou no meio, eu tenho que glorificar a Deus, porque é uma alma, é uma vida que Deus está fazendo. Eu estou dando a irmã Valdirene como exemplo, porque é a segunda vez que eles vêm aqui, mas vai chegar pessoas aqui que eu não tenho que ficar ditando ordens, ou ditando doutrinas, ou lugares, ou coisas que eu acho certo. Não, eu tenho que amar, abraçar, ajudar a andar, ajudar a crescer, porque o Senhor também fala que os últimos serão os primeiros. Então vão chegar pessoas, como eu falava no sábado, que vão chegar por último e vão ser os primeiros. Aleluia. De repente eu ganhei 5 almas, a irmã que vai chegar depois de mim vai ganhar 20, vai ganhar 25, e eu não tenho que pensar: mas ela chegou ontem. Não, tem que glorificar a Deus, porque Deus está usando aquela pessoa, Deus está usando aquele irmão. Então nós, como servos de Deus, temos que tomar cuidado de não ficar julgando o nosso irmão, medindo o nosso irmão, né? Porque antes a gente falava assim: ah, mas vem na igreja. Eu tenho uma tia que acabou de me criar, que ela ia na igreja uma vez por mês, irmãos. Ela só ia na Santa Ceia. Mas às vezes a minha tia ia uma vez por mês, pastor Juliette, e chegava lá, ela orava pelo círculo de oração inteiro. Porque o círculo de oração estava em contenda, fofoca, discórdia. E a minha tia, muitas vezes aquelas irmãs falavam assim: ah, mas a irmã Josefa só vem uma vez por mês, mas ela estava fazendo a obra de Deus. Ela ia nas casas, ela visitava o doente, ela
igual os irmãos que não vieram sábado, não viram o pastor Giliardi pregar. Então, os irmãos perderam, porque foi um ensinamento que nós tivemos, que o Senhor nos ensinou através da vida dele, e naquele momento, talvez a palavra não estava aqui, não é porque faltou, não é porque antigamente falava, você faltou, você perdeu. Não, às vezes aquela palavra de sábado era para quem estava aqui, a palavra de domingo era para quem estava aqui domingo. Então nós não podemos, irmãos, o que Deus nos manda fazer é amar. Aqui em Lucas 6,31, Lucas 6,31 diz assim: façam aos outros o mesmo que vocês querem que lhes façam. Se vocês amam aquele que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem assim. E se emprestam àqueles a quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Amém? Então a palavra de Deus está falando aqui que nós não devemos amar só quem nos ama, nós devemos amar aqueles que nos perseguem. Então amor ao próximo vai muito além de palavras. Amor ao próximo vai com atitudes. E para fechar na palavra que está aqui em Lucas 10:25, é a palavra do bom samaritano. Se os irmãos conhecem a história dos samaritanos e dos judeus, os irmãos sabem que os judeus não se davam com os samaritanos, né? E ali aquele homem estava machucado ali e passou um sacerdote e não parou, porque de repente falava assim: eu estou apressado, eu preciso chegar logo na igreja. Ou esse samaritano aí, esse coitado aí, eu que não vou parar para ajudar ele não. Passou um levita de largo, longe, para não socorrer aquele homem. Mas aquele samaritano, ele viu aquele homem machucado. Ele parou, ele desceu do seu cavalo, colocou azeite naquelas feridas, colocou vinho ali, pegou aquele homem, levou para aquela estelaria e pagou ali. Ele pagou para ser tratado ou curado um estranho. E Jesus, quando ele andava na terra, ele fez o possível para entrar dentro de Samaria, porque ele sabia que havia uma mulher ali que precisava dele. E nós temos que fazer a mesma coisa, irmãos. Como eu comecei essa palavra, não amar só o meu irmão, não amar só aquele que parece comigo, amar aquele que é diferente, amar aquele que me persegue. Como eu falava, é fácil? Não é fácil, mas é possível. É possível. Para me encerrar, eu pensava comigo e eu perguntava, pastor, por que para as pessoas me amarem? Os irmãos já devem ter escutado essa palavra: eu te amo em Cristo. Eu pensava assim, mas para a pessoa me amar, ela precisa de Jesus? Então eu sou ruim demais, porque ela precisa de Jesus para me amar. Hoje eu entendo que quando a gente fala eu te amo em Cristo, é porque eu vejo Cristo em você, eu vejo Cristo no meu irmão. Então quando eu vejo Cristo no meu irmão, e eu digo, esse irmão é o meu próximo, é o meu semelhante, se eu vejo Cristo, então eu consigo amá-lo. Se eu vejo Cristo, eu consigo perdoá-lo, porque eu entendo que aquela pessoa que está me fazendo mal, aquela pessoa que procura me prejudicar, ela ainda não teve encontro com Cristo.
Ela ainda precisa de Jesus. E eu tenho esse Jesus. Jesus está comigo, Ele é na minha vida. Então, se eu tenho esse Jesus, aquela pessoa ainda não alcançou, eu tenho que amá-lo em Cristo. Porque Cristo é aquele que faz a diferença. Ainda que aquela pessoa me maltrate, me prejudique, e eu passei por situações, irmãos, por 8 anos com uma pessoa aqui na igreja, 8 anos, a pessoa, o que ela podia fazer para me humilhar, ela fazia, o que ela podia fazer para me prejudicar. E eu falava para Deus, mas Senhor, a gente toma ceia junto, a gente ora junto, a gente lê a tua palavra junto, e como a tua serva não vê. E por muitas vezes eu falava assim, meu Deus, será que eu vou conseguir um dia amar essa pessoa? Porque eu quero ir para o céu, e eu tenho que amar. E depois eles foram embora daqui, essa família, e passou uma semana, aquela irmã me ligou. E ela me ligou de chamada de vídeo. Eu falei, meu Deus eterno, para que ela quer ver o meu rosto? E foi bem na pandemia. E aí meu esposo, que é uma bênção, ele falou, amor, ela te ama. Eu falei, oh, glória. E essa pessoa, ela me liga até hoje, ela me ligou agora à tarde. E ela acha que ela não me fez nada. E de repente no coração dela, ela não fez mesmo. Ela sente que ela não me fez nada. E glória a Deus por isso. Porque aquilo lá, aquele sentimento ruim, só estava em mim. E se estava em mim, o Senhor me lavou, me limpou, me restaurou, me consertou. E se o Senhor me restaurou e me consertou, hoje eu consigo amar aquela pessoa e conviver com ela. Sabe, irmãos, glória a Deus, porque de repente o coração dela está limpo. E glória a Deus, porque se o Senhor voltar hoje, tanto eu e ela vamos para o céu. Porque o mal só estava em mim. E o Senhor me curou. O Senhor restaurou a minha vida espiritual. E eu consegui perdoar aquela mulher. Eu consegui perdoá-la. E hoje, se o Senhor falar assim, Eda, você vai ter que congregar com ela, eu, glória a Deus, Jesus, manda, porque agora eu estou liberta. Hoje eu sei perdoar, hoje eu sei amar, porque Jesus permitiu aquilo ali, irmãos, para me quebrar, para me tornar uma pessoa melhor, para me entender que Jesus, o meu Jesus, o nosso Jesus, merece que eu ame aquele que me persegue. Porque difícil é falar de algo que você nunca viveu. É muito fácil eu falar para você uma coisa que eu nunca vivi. Mas às vezes a gente não entende. A gente julga o irmão. Mas quando a gente passa por uma situação e Deus te faz vencedor, você jamais vai apontar o dedo do teu irmão, porque você passou por aquilo e você é vencedor. E se nós somos vencedores, irmãos, a gente quer que o irmão também seja. A gente quer que o irmão seja mais do que vencedor. Então é muito bom quando Deus nos prova. Na hora da prova a gente dói, a gente chora, mas depois que o Senhor te dá vitória, você fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor me provou e eu aprendi, e hoje eu não vou julgar o meu irmão. Certa vez, quando a minha filha começou a beber, a minha filha mais velha, e eu criei elas na igreja, eu na mesa do café da manhã eu comecei a chorar, falei, Senhor, por quê? Porque eu era só eu e Deus, e eu vi minha filha morrendo, porque colocaram alguma coisa na bebida dela. E eu falei, Senhor, por que nós estamos passando por isso? Eu criei a minha filha na tua casa, na tua presença. O Espírito Santo falou para você amar o filho do outro. Porque se as suas filhas fossem perfeitas, você ia julgar aquela mãe que o filho dela dá trabalho. E eu entendi que precisava eu ver minha filha ali daquela maneira, para mim jamais julgar mãe nenhuma. Porque nenhuma mãe, irmãos, cria o seu filho para beber, né? Mesmo as que não são da igreja, a gente não cria o nosso filho para de repente ele chegar alcoolizado, uma moça ali
morrendo na mesa do café da manhã. E aí o Senhor falou comigo: eu permiti para você amar o filho do outro. E hoje eu amo, irmãos. Pode ser qualquer mãe que venha falar para mim sobre filho. Eu posso falar para essa mãe: ame-o, porque eu amo a minha filha, mesmo da maneira que ela está. Então, se você está passando uma prova, uma luta, não é porque Jesus te esqueceu, não é porque Jesus te abandonou, é porque Ele quer te ensinar algo. E quando Jesus quer nos ensinar algo, é porque Ele quer que nós pareçamos com Ele. Ele quer que nós nos tornemos imagem e semelhança dEle. Porque nós somos feitos imagem e semelhança do Senhor. E muitas vezes, para nós chegarmos a entender esse amor, é necessário que nós passemos por algumas provas, algumas lutas, para você não apontar o dedo para o seu irmão, para você não falar: o seu filho é assim porque você não corrigiu. Não, pode ser o pior filho para um pai, para uma mãe. Tem um preço muito alto, esse filho, essa filha, que só nós que somos pais sabemos os sonhos que nós temos para os nossos filhos. Então que Deus abençoe você e que você possa amar o teu próximo com esse amor aqui. E é importante falar em línguas? É importante profetizar? Mas amar o próximo é muito mais importante do que tudo isso. Amém? E assim eu agradeço a Deus por essa oportunidade.